Graça e a paz. Após 1818, como vimos, iniciou-se um movimento mundial em prol da mensagem de juízo. Homens inspirados foram levantados para anunciar a breve volta do Senhor. Os sinais na natureza, quase todos, já haviam se cumprido. O grande terremoto de Lisboa, em 1755, o dia escuro com a lua de sangue, em 1780. Em seguida a esses eventos na natureza, como vimos em vídeos anteriores, o poder opressor da Idade Média foi ferido de morte em 1798. Ou seja, perdeu seu poder e influência no Estado para reger leis e perseguir. A partir dessa data, então, estava aberto o caminho para aquilo que foi iniciado séculos antes na Reforma Protestante. Um grande reavivamento mundial, semelhante ao Pentecostes, na época dos discípulos, mas com um alcance muito maior. A mensagem de juízo e da breve volta de Jesus começou a avançar poderosamente, mas os crentes da época esperavam ainda mais um sinal, a tão famosa queda das estrelas. Apocalipse capítulo 6, 13, Mateus 24, 29 fala a respeito disso. Essa geração estava sendo privilegiada com o derramar do Espírito em seu tempo. E todos os crentes da época aparelhavam as suas lâmpadas, ou seja, se muniam com a palavra de Deus, e todos saíam para encontrar com o noivo, Cristo. A mensagem teria seu ponto culminante em 1844. Até lá, então, todos os que se uniram nesse mesmo propósito avançavam no poder do alto. Esse tempo foi muito conhecido por examinar as Escrituras, com o examinar do coração, juntava as duas coisas. De todos os textos estudados nesse tempo, o livro de Daniel foi o mais examinado. Daniel 8,14 ganhava um destaque a mais. Guilherme Miller chegou à compreensão de que neste ano, 1844, algo de grande relevância iria acontecer. Esse estudo profético iremos analisar posteriormente. O objetivo aqui agora é mostrar como o povo avançava em graça e conhecimento. Um tempo onde todos se uniam unicamente para adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Onde suas preocupações não estavam mais em coisas terrenas, mas em como priorizar o reino. Belíssimo tempo. Mas em 13 de novembro de 1833 aconteceu mais um sinal tão esperado, confirmando o texto bíblico, né? Uma grande chuva de meteoros caiu sobre a terra, conhecido como a chuva de meteoros de Leônidas. Esse evento ocorreu quando a Terra cruzou a órbita de um cometa. Conta-se que choveram mais de 100 mil meteoros por hora. Os céticos sempre duvidarão, com argumentos científicos. Muitos daquele tempo diziam que foi apenas uma coincidência de cruzamento entre a Terra e a órbita do cometa. Assim como disseram sobre o grande terremoto do passado, terremoto de Lisboa, que não tinha nada a ver com o sinal da volta de Cristo. Mas as datas e os eventos, juntamente com a mensagem, são argumentos difíceis de se contradizer. Você junta tudo, você junta as peças, você entende, poxa, é o sinal. Os meios naturais é uma forma de impulsionar a mensagem. Foi exatamente o que o Senhor fez. Logo após essa incrível noite da chuva de meteoros, que se estendeu praticamente por toda a noite, muitos saíram com fervor e mais zelosos para realizar a obra do Senhor. Depois deste sinal, muitos que ainda estavam duvidosos firmaram sua fé e se uniram ao movimento. Muitos dos que não acreditavam, por não querer abandonar a rotina de suas vidas, sentiram um temor e desejaram que tudo isso não se passasse de uma grande ilusão. Deus estava cumprindo o seu propósito. Conforme o tempo fosse passando e chegando ao grande ano de 1844,
mais ainda, muito mais ainda, se uniam a eles. Chegando o tempo marcado na profecia, 1844, Jesus não voltou. Exatamente. Grande foi o desapontamento daquele povo. Se o movimento tinha as credenciais divinas e o poder do alto os acompanhava, o que aconteceu então? Eles estavam certos em tudo, posso dizer quase tudo, mas Jesus não voltaria ainda naquele tempo na terra. Eles compreenderam, mas isso já tinha sido designado por Deus. Mas aquela geração estava sendo provada. O que realmente aconteceu nesse tempo? Porque, biblicamente falando, algo aconteceu. E é isso que nós iremos analisar. Esse algo a mais. Um detalhe interessante. Muitos daquela época não estavam querendo se encontrar com o Senhor. Eles não queriam esse encontro. Então eles duvidavam, perseguiam aqueles que se uniram ao movimento, zombavam deles, se apoiavam em alguns textos bíblicos, como ninguém sabe o dia nem a hora, sabe? Mas a verdade é que eles não estavam querendo esse encontro com o Senhor. Era o mau servo, sabe? Quando diz, o meu Senhor tarde virá. Exatamente. E até mesmo aquele povo que estava aguardando a volta de Jesus naquela data também foi provado. Será que eles realmente se uniram ao movimento com o único propósito de honrar e glorificar a Deus? Ou estavam com medo? Ou estavam querendo uma recompensa imediata? Todos ali foram provados. Deus cumpriu o seu propósito. A gente vai entender no estudo a seguir, posterior a esse, qual foi o propósito. E a gente vai se adentrar um pouco mais também nas profecias, nas datas. A gente está fazendo um grande apanhado primeiro para compreender o movimento em si. Então a gente vai estudar mais detalhadamente os textos bíblicos. Tá ok? Aguardo vocês aí nos próximos vídeos que virão. Muito interessante. Deus te abençoe abundantemente. Fique com Deus.